Olá, turminha! Bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Wellio Santana e vou ficar aqui junto com você. Juntinhos na tela do seu celular, da sua Smart TV, do seu computador, juntos para levarmos conhecimento rápido, prático e divertido. Já vou logo lhe convidando para procurar um cantinho da sua casa e não esqueça, leve para esse cantinho o seu livro didático, a sua bússola do conhecimento, mas leve para lá também o seu caderno, o seu post-it, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha e se prepare para embarcar comigo nessa aventura. Então, vem comigo! Antes de começarmos de fato o nosso assunto, eu quero deixar para vocês essa frase do dia aqui, de Albert Einstein. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Bons estudos! O tema da aula de hoje está aqui, a genética depois de Mendel. Na aula passada nós vimos, como Mendel descobriu essa genética, a herança. E aí nós vamos ver agora a genética depois dele. O que aconteceu depois? As habilidades que vamos trabalhar é a habilidade 8 e 9, do nosso currículo sergipano. A 8 pede para você associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. A 9 pede para você discutir as ideias de Mendel sobre a hereditariedade, seus fatores hereditários, segregação de gametas, fecundação, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Você já parou para pensar como seria o estudo das doenças, até mesmo como seria a nossa saúde se não possuíssemos o conhecimento da genética? Entendeu a importância dessa grande ciência para a vida do cotidiano das pessoas? Muitas descobertas em genética foram possíveis a partir dos trabalhos de Mendel, como a descoberta de que os genes estão contidos nos cromossomos, localizados aí no núcleo das células, e da descrição das estruturas químicas do DNA, da qual os genes são formados. Foi a partir dos trabalhos de Mendel que nós íamos descobrir o que há por dentro dessa célula, Como ela é formada. Hoje já é possível transferir material genético de um ser vivo a outro, ou alterar genes de um organismo por meio de técnicas de uma área bem conhecida hoje, chamada de engenharia genética. Nessa imagem ao lado vocês veem aí uma pesquisadora fazendo o sequenciamento genético de indivíduos. Isso já é possível a partir dessa área aqui. Mendel, ele formulou suas leis na hereditariedade, mesmo sem ter os conceitos de cromossomos, genes e muito menos os reprodutivos de meiose. Seu trabalho foi ignorado na época da sua publicação e redescoberto em pesquisas independentes 30 anos depois. Walter Sutton, na época, com os estudos dos gafanhotos, ele demonstrou que os cromossomos ocorriam aos pares e que sua distribuição na formação dos gametas coincidiam com os denominados de fatores de Mendel. Ele já tinha percebido isso, no pós-Mendel. Theodor Boveri, um biólogo alemão, ele estudou os ouriços do mar e percebeu que os gametas tinham a necessidade que os cromossomos estivessem presentes para que o desenvolvimento do embrião pudesse ocorrer. Theodor Boveri pôde perceber que os cromossomos tinham que estar ali para que de fato a vida acontecesse. Mas foi Thomas Morgan, que identificou os genes e associou os fatores de Mendel. Esse geneticista estadunidense, junto com a sua equipe, ele simplesmente fez o cruzamento e analisou a transmissão de características drosófilas. São moscas da banana. Essas moscas eram muito utilizadas por serem fáceis de alimentar, de se reproduzir. Tinham 4 tipos de cromossomos, E durante o processo dessa reprodução, do qual ele fez em laboratório, no cruzamento dessas drosófilas, de vez em quando era possível ver o nascimento de descendentes com características novas. Os cientistas acreditam que isso se dá aos fatores ambientais, tais como radiação solar, que causam mutações no material genético. Algumas dessas moscas nasciam com as asas bem atrofiadas, Outras nasciam com asas longas, porém os olhos com cores modificadas, enfim, várias modificações foram visualizadas ao longo desse estudo aí. E ele pôde perceber e atrelar que isso estava atrelado ao meio ambiente, os fatores ambientais que influenciavam nessas mutações aí. Aqui nós temos a dominância incompleta. Quando Mendel analisou as ervilhas, ele pôde perceber que tinham ervilhas amarelas e verdes, que tinham ervilhas dominantes e recessivas, que mesmo sendo heterozigóticas,
elas tinham uma cor só. A recessividade não participa para essa característica aqui, né? Ele vai ter aí 3 fatores fenotípicos. Aqui eu tenho imagem de 3 flores. A Mirabilis jalapa, a gente chama de flor maravilha. A Mirabilis jalapa, a vermelha, a branca e a rosa. Olha que interessante. A vermelha vai ser representada aqui, olha, você pode perceber, o Czão, Vzão, Czão, Vzão. O C quer dizer a cor e o V, a cor dessa planta, ou seja, vermelho. Já a branca quer dizer Czão, Bzão, Czão, Bzão, que o B significa o padrão de cor branca. Porém, se eu unisse uma à outra, daria uma terceira cor, que seria aqui a rosa, a mistura de Czão, Bzão com Czão, Vzão. Vamos ver mais ou menos isso nesse cruzamento aqui. Você tem aqui um padrão vermelho e um padrão branco, né? Você vai perceber aqui, olha, Czão, Vzão, Czão, Vzão, não tem recessivo aqui, também não tem recessivo para branca. Por isso, tem Czão, Bzão, Czão, Bzão. Quando você vai simplesmente fazer o cruzamento a partir da fecundação de uma com a outra, você tem um padrão rosa. É como se a branca tivesse que dissolver o vermelho e o vermelho tivesse que triturar a branca, dando aí uma mistura, porque a vermelha só pode doar Czão, Vzão, que está aqui, enquanto a branca só pode doar Czão, Bzão, que também está aqui. Nessa mistura das duas, não existe um dominante, né? Porque as duas querem dominar. Por isso a gente diz que é uma ausência de dominância e um terceiro padrão surge a partir da mistura das duas. Porém, analisando ainda os fatores hereditários de Mendel, eles simplesmente começam aí a fazer o autocruzamento delas, para saber se durante esse autocruzamento o vermelho e o branco voltavam a aparecer. Daí eles vão fazer o autocruzamento, Czão, Vzão com Czão, Bzão, que é rosa. E quando eles fazem esse autocruzamento lá da F1, ainda lembra que Mendel fez isso? Ele simplesmente obtém o primeiro padrão. A primeira doa Czão, Vzão e a segunda doa Czão, Vzão. Daí nasce uma flor vermelha. A primeira vai doar Czão, Vzão, enquanto a segunda doa Czão, Bzão. E nós temos aqui uma rosa nascendo. A primeira vai doar agora o Czão, Bzão. Aqui está Vzão, por causa que eu já alterei aqui, mas seria Czão, Bzão. E a segunda vai doar Czão, Vzão. Dando aqui Czão, Vzão, Czão, Bzão, que é uma característica rosa. Aqui nós vamos cruzar Czão, Bzão, que já estará aqui, com Czão, Bzão da segunda, dando a característica branca. Vamos imaginar a questão das ervilhas. Lembra que eram verdes e amarelas? E mesmo elas sendo heterozigóticas, né? Elas tinham uma cor só. Aqui eu tenho as 3 cores bem representadas, porque eu não tenho aqui o recessivo participando. É uma proporção do qual nós chamamos 1, 2, 1. Ou seja, aqui é só vermelha, porque eu só tenho o padrão vermelho, durante a mistura do cruzamento aqui. Aqui é rosa, mesmo sendo heterozigóticas, e o branco apareceu aqui. Compreenderam? Se isso fosse lá no cruzamento das ervilhas, nós teríamos aqui, né, 3 vermelhas para uma verde. Só que aqui eu não tenho a participação do recessivo. É tudo dominante. Por isso a gente diz que é uma ausência de dominância. Porque uma quer dominar sobre a outra e quando se misturam, dá uma terceira cor. Ok? Aqui é a determinação do sexo. Em muitas espécies, o sexo biológico é determinado por um par de cromossomos sexuais. Aqui eu tenho um cariótipo, que é o conjunto dos cromossomos, né? Aqui está representando o cariótipo humano. Você vai perceber que do 1 ao 22, todos são autossômicos, iguais. Já o 23, olha, eles são diferentes. Aqui você vê um Y e um X, sendo que o Y é menor que o X, né? Aqui nessa imagem você vai perceber melhor, com mais clareza, como isso se dá. Essa questão do sexo, quem determina o sexo. O indivíduo masculino, ele vai produzir 2 espermatozoides. Pode ser um X ou pode ser um Y, como está representado aqui. Já o indivíduo feminino só pode produzir um X. Então, quando, né, o indivíduo feminino está ovulando, simplesmente libera um X. E se esse X, né, o espermatozoide que fecunda esse X, for simplesmente o espermatozoide que carrega aí o Y,
XY, indivíduo masculino. Se esse X for fecundado por um espermatozoide X com X feminino. Tá claro isso? Os genes e o ambiente. Olha que interessante. Os genes influenciam muitas características. Além do fator genético, hoje sabemos que os fatores ambientais também têm forte influência sobre a forma de como nós e os seres vivos nos desenvolvemos. Quando um caráter está presente já no nascimento, ele é considerado congênito. O nosso livro traz aqui o exemplo, né, da rubéola. A surdez congênita, ela pode ser passada de pai para filho, normal, ou ela pode ter sido alterada a partir de um vírus, como o exemplo da rubéola. No caso da rubéola, um vírus, né, a mãe, ao contrair esse vírus durante a gravidez, ele pode sim chegar até esse embrião e pode fazer algumas modificações, criando aí a surdez congênita. Porém, o nosso ambiente também pode influenciar de outras maneiras. Uma pessoa com gene que determina a produção de pouca melanina, por exemplo, terá a pele mais clara. Se ela se expuser muito ao sol, poderá ficar com a pele um pouco mais escura, mas nunca chegará a ter a pele tão escura quanto a de uma pessoa com gene que determina a produção de uma grande quantidade de melanina, por exemplo. Tá claro isso? É aquela questão de você se expor ao sol, do qual eu falei na primeira aula, né? É o fenótipo interferindo no genótipo. Vimos no slide anterior que os genes interagem com o ambiente e proporcionam a nossa característica. Nos seres humanos, por exemplo, a alteração nos genes pode resultar em problemas de saúde quando afetam a produção de substâncias como as enzimas. Elas servem para um metabolismo, ou seja, sem elas as transformações não ocorreriam. Um desses problemas é a fenilcetonúria. Pessoas com essa doença, eles não conseguem adequadamente metabolizar esse aminoácido, né, chamado de fenilalanina, que ao se acumular no sangue vai prejudicar vários órgãos, dentre eles o nosso cérebro. Esse aminoácido ele é muito encontrado geralmente em produtos diet, né, e pessoas que têm esse problema não podem fazer uso desses produtos porque não vai conseguir metabolizar a fenilalanina. Tá claro isso? Aqui nós temos, né, como nós identificamos esse problema de fenilcetonúria. Os recém-nascidos, ao nascerem, eles são submetidos a fazer o teste do pezinho, onde é tirado do calcanhar desse recém-nascido gotículas de sangue, como você vê aí, certo? E esse material vai para análise. Se porventura esse recém-nascido ele for, né, dar um padrão genético de que ele tem esse problema, a partir daqui, os pais já começam a ser orientados e esse recém-nascido vai ter uma modificação na sua dieta para que ele não tenha problemas durante o seu desenvolvimento, né, indivíduo adulto, enfim, na sua vida. Tá claro isso? Alterações cromossômicas. Ocasionalmente pode ocorrer a formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. Caso ocorra uma fecundação com esses gametas, essas alterações originam pessoas com números de cromossomos diferentes de 46. No caso do nosso exemplo aqui, nós temos a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21, que você vê aqui. Vai perceber, olha, que o cromossomo está enumerado aqui, todos eles, no nosso cariótipo, tá vendo? Até o 23 aqui. Porém, o 21, ele tem uma trissomia, quer dizer, ele tem um a mais. Nós teríamos que ter 46 e esse indivíduo tem 47. Isso vai alterar no seu dia a dia. Uma pessoa com síndrome de Down, ela pode ter deficiência mental, ela pode ter problemas cardíacos, né? Ela pode ter problemas na sua altura, enfim, os mais diversos problemas, ela pode, né, ocasionar a partir dessa trissomia aí do cromossomo 21. Ok? Biotecnologia. Já ouviu falar dessa ciência? Ela consiste na manipulação de micro-organismos, plantas e animais para se obter processos e produtos de interesses para a sociedade. Essa ciência se apropria do conhecimento científico e tecnológico e que hoje são empregados nas áreas da genética, bioquímica e dentre outras. Você conhece alguém que tenha diabetes, por exemplo? Deixa eu explicar mais ou menos como seria esse diabetes. O diabetes é um defeito no pâncreas, um órgão que vai produzir a insulina. Essa insulina, na corrente sanguínea, pega a glicose, né, que é a nossa molécula energética, tira do sangue e coloca dentro da nossa célula para que essa célula possa produzir a energia e continuar sobrevivendo. Se a pessoa tiver um defeito nesse pâncreas,
ela não vai mais produzir essa insulina ou está produzindo pouca e ela é insuficiente para o corpo. E aí você começa a ter problemas com diabetes. O que é que vamos proceder a partir de agora? Essa pessoa tem que fazer uso de insulina. No passado, a insulina era produzida por porcos. Eram retirados desses animais, né, passava por laboratórios, envasava e ia para os postos de saúde para que os médicos pudessem aplicar nos pacientes. Porém, foi diagnosticado e foi percebido que durante um tempo tinha pessoas que tinham alergia a essa insulina produzida pelos porcos. E aí a biotecnologia fez com um método diferente, que é isso que eu vou que está mostrando aqui agora para vocês. Aqui você vê uma célula humana, né? E dentro do DNA dessa célula é tirado um fragmento desse DNA responsável pela produção de insulina. Do outro lado, eles pegam uma bactéria e tiram do plasmídio da bactéria, que é um DNA extra que essas bactérias têm, né, um fragmento e junto o fragmento humano, aqui, olha, responsável pela produção de insulina, ao fragmento do plasmídio, de onde eles tiraram. Ao unir-se um com o outro, esse material é colocado novamente na bactéria e essa bactéria vai começar a produzir insulina. E lembrando que todas as vezes que essa bactéria se reproduzir, ela também reproduz esse fragmento que foi colocado nela aqui, ó. E a partir daí ela começa a se reproduzir em várias bactérias, e essas várias bactérias começam a produzir insulina. Essas insulinas são envasadas e mandam para os postos de saúde. Só a partir daí que as pessoas começaram a tomar insulina e elas não estão tendo problemas mais em relação às alergias que elas tinham quando no passado tomavam as insulinas vindo a partir dos porcos. Tranquilo até aqui? O nosso para casa, vocês vão observar o item de olho na notícia do livro didático, localizado nas páginas 45 e 46. Em seguida, responda no caderno o item A, B, C, D e E. Se não conseguirem, não se desesperem. Quando voltarmos às aulas, o seu professor irá esclarecer melhor as suas dúvidas. Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!